Olá, olá, muito bom dia a todos. Hoje é dia 12 de novembro, agora é 2 horas e 7 minutos da madrugada de 12 de novembro de 2019. Eu costumei dormir um pouco tarde, né? Normalmente durmo só umas 5, 6 horas por noite, já tá bom. E acostumei a dormir. E dormi lá para as 2 horas da manhã. Como eu moro em apartamento, me incomoda um pouco, né? Esses barulhos que vem do apartamento de cima. Geralmente o apartamento de cima, né? E eu já moro desde 2003 em apartamentos, né? Já tive muitos problemas com isso, né? Porque eu sempre morei, já uns 20 anos que eu moro sozinho, né? Então, quando a gente tem outras pessoas em casa, filhos, enfim, televisão, eu não tenho televisão. Então, quando a gente está conversando com outra pessoa, enfim, fazendo barulho, a gente não fica tão atento, né? Aos outros barulhos, né? Então, quando a gente mora sozinho, a gente sente muito esses barulhos. Até pensei em fazer isolamento acústico, mas eu achei que, principalmente no teto, né? Enfim, o piso também, aliás, o meu piso ele é frio, né? E não, o piso frio é normal na área de serviço, né? Na área de serviço é no banheiro e na área de serviço. Agora, nos quartos, na, na sala, né? O ideal nos apartamentos é colocar aquele piso como se diz, de madeira, né? Tem um nome próprio que eu acabei me esquecendo. Porque ele isola, né? Para, para não fazer barulho no apartamento de baixo. Então isso melhora muito, acho que uns 80%. Agora, se a pessoa quiser colocar tapetes, né? Na sala, assim, isso também diminui. Mas o piso frio, ele fica colado, né? Colado na laje. Então qualquer coisa que cai no piso, o apartamento de baixo ressoa, né? Isso incomoda bastante, principalmente no caso que eu estou dizendo, né? Uma pessoa que mora sozinha, né? E, enfim, hoje me parece que tem outras normas de construção que estão colocando no alicerce uma placa de isopor. Isso para quebrar esse som repercutido, vamos dizer assim, né? Porque quando a laje é inteiriça, no caso com piso frio, qualquer batidinha, qualquer coisa de metal, assim, né? Mesmo os passos, né? A pessoa, gente, as mulheres que usam salto, né? É complicado, né? Porque as mulheres vão trabalhar de manhã e usam salto, fica toque, 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 né? Então, quem mora em apartamento e não tem essa questão acústica, né? Tem que tomar cuidado, né? Então, o ideal é isso, né? Hoje em dia, os construtores entregam os apartamentos sem piso. Então, as pessoas fazem a opção, né? Colocar piso frio, então aquela lâmina, né? De madeira, né? Compensado, enfim, né? Que eu acho que ficou melhor, porque é desagradável. A pessoa está na sala, né? No quarto e aqueles barulhos, né? E agora no teto,
tem algumas soluções de colar, né? Algumas isolantes, mas isso acho que resolve aí no máximo uns 30, 40%. Mas eu estou comentando isso porque um dos hábitos que eu peguei de dormir mais tarde, talvez seja por causa disso também. Porque a partir de, geralmente, né, das 11 horas, fica um silêncio, né? Porque todo mundo geralmente está dormindo nessa hora, né? Então eu gosto desse silêncio, né? Porque você não encontra geralmente todo dia, né? Hoje até que está mais tranquilo, né? Mas eu moro aqui em um apartamento que aparentemente esse é os apartamentos que tem elevadores, que é um prédio de 16 andares. Geralmente é mais isolado os barulhos, né? Enfim, é melhor. Eu morava antigamente num grande condomínio que tinha 700 parece que 710 apartamentos e 8 blocos, mas é o chamado condomínio horizontal, que tem 3 andares, né? E tem escada, né? Então me parece que a laje é mais fina, porque não tem elevador. Então eles fazem uma laje mais fina para ficar mais econômico e tal, né? As construtoras querem lucrar, elas querem colocar e os moradores que se danem, né? Então, essa responsabilidade, lógico que tem uma grande parcela é a falta de educação dos moradores, né? Que não tomam os devidos cuidados, né? Mas também os outros 50% é das construtoras que querem baratear ao máximo os custos, né? E depois o morador que se vire, né? Então, mas agora parece que está tendo normas mais, vamos dizer assim, rigorosas, né? Nessa questão de construções. É, então isso porque o que? A tendência é aumentando, as pessoas, a tendência é aumentar o percentual de pessoas que moram em apartamento, porque geralmente é mais seguro, né? Nada é 100% seguro, mas morar em condomínios aumenta, acho que 60, 70% de segurança, porque você não fica tão exposto à criminalidade, assaltos, né? Enfim, existe essa tendência de das pessoas ir morando em condomínios, principalmente de apartamentos e também de casas, né? Então aquelas casas sobrados, né? Geminadas, né? Enfim, é uma tendência. Por exemplo, Santos é a cidade que mais pessoas moram em condomínios. Santos é uma cidade tem aproximadamente 420 mil habitantes, né? E, e uns 65% da população vivem em condomínios. Me parece que é a cidade no Brasil onde o maior percentual de pessoas moram em condomínios. Enfim, é, era isso que eu estava. Me surgiu assim de comentar isso. Né? Primeira vez estou gravando um vídeo aqui de madrugada. Agora que eu estou postando mais coisas no YouTube, né? Faz um mês, e eu tô achando bacana isso, né? Já tenho aí uns 50 vídeos já postados aí no YouTube. Mas eu justamente abri esse vídeo aqui porque eu pensei numa questão. Porque o meu foco no canal do YouTube é espiritualidade, né? Eventualmente posso falar um pouco de política, que eu sou direitista, vamos supor assim, né? Desde a eleição candidatura do Bolsonaro, eu era socialista. Eu votava sempre no PSDB, nunca votei no PT.
Nunca votei no PT. Só uma vez eu votei em um partido comunista. Aqui teve um prefeito, o prefeito anterior de Jundiaí, mas eu votei por causa da pessoa. É um Pedro Bigardi, né? Ele era do Partido Comunista, mas ele é um sujeito que a gente vê que é moderado, um sujeito que a gente percebe que é uma pessoa experiente, uma pessoa vivida aqui na política regional, e então que passou mais confiança. Na época tinha um candidato do PSDB, que hoje ele é prefeito. Ele era deputado federal. Mas ele eu achava que era muito inexperiente, porque ele era muito jovem na época. Tinha quanto? Uns 37 anos. Então eu acho que para ser prefeito tem que ter um pouco mais de maturidade, né? É a minha opinião. Assim, para ser prefeito tem que. Lógico que tem as exceções, mas eu acho que para ser um prefeito tem que ter a partir de 40 anos, tem que ter mais vivência na política, na vida, né? E então esse Pedro Bigardi já é um político experiente, devia ter uns 50 anos ou mais, né? 55. Então eu acabei votando nele pela pessoa e não, e não pelo partido, né? Depois ele parece que até acabou saindo do partido. Mas no PT eu nunca votei. Eu era, vamos dizer assim, fã do Fernando Henrique, José Serra, esse pessoal. Mas depois que eu percebi que não dá. Esse pessoal aí estão tudo ligado a essa chamada esquerdopatia, né? Ligado a esse pessoal tudo, de Fidel Castro, Chaves, enfim. Isso daí é tudo ilusão, é uma quimera, vamos dizer assim, né? Que leva, pode iludir alguns, né? Aliás, muitos, né? E depois o resultado a gente vê, né? População sem emprego, violência, criminalidade, tudo. As políticas são tudo falsas, né? Não, o resultado é agora. Após 5 anos, quer dizer, 5 governos, né? De socialismo, comunismo aqui no Brasil, com FHC, Lula e Dilma. Olha que tá aí, 16 anos, né? 4 vezes 5, não, 20 anos, né? Praticamente 20 anos. Teve a transição aí com o PMDB, agora MDB, Michel Temer, que melhorou um pouco, né? Aí quando chegou o Bolsonaro, a princípio eu não ia votar nele, não. Eu nunca assim pensei em ser de direita, coisa assim, nem entendia muito bem que era isso. Acho que o mais famoso político de direita no Brasil foi o Lacerda, lá do Rio de Janeiro, né? Mas não sei, naquela época não sei se o, o, a direita seria conforme eu penso, né? Eu acho que a direita naquela época talvez tivesse ideias, enfim, não muito adequadas. Hoje eu acho que a direita está purificada, vamos dizer assim, nos conceitos. Ela é, até certo ponto, radical, né? Mas ela tá com uma certa purificação. E isso é personificado no Bolsonaro, justamente no Bolsonaro. A princípio, nunca me chamou atenção o Bolsonaro. Como eu disse, eu era até mesmo filiado ao PSDB. A minha linha que eu preferia era essa, né? FHC, Covas, Montoro, José Serra, quem mais? O Alckmin, né? Eu estava pensando em votar no Alckmin. Mas aí, quando o Bolsonaro sofreu o atentado, é que eu acordei, né? Então, na verdade, eu acho que
que esse atentado que ele sofreu foi na vontade de Deus, né? Porque eu acho que se ele não sofresse aquele atentado, talvez ele não teria conseguido ser eleito. E mesmo que ele fosse eleito, ele não teria tanta repercussão, tanta. A própria, para ele mesmo, essa experiência dessa quase morte, né? Então isso ajudou muito, né? Então muitos acordaram para a realidade. Aí eu percebi que na política tinha só dois caminhos para o Brasil. Não tinha meio termo. Ou era a esquerda, continuar com a esquerda, ou a direita. Não tinha dois caminhos. Era sim ou não. E aí eu vi, não, tem que ser a direita. Aí eu, nas redes sociais, eu fui lá, foi um dos milhões de pessoas que ajudou a eleger o Bolsonaro, nosso amado capitão Bolsonaro, o mito, né? Então, para mim, ele é uma pessoa predestinada, né? E hoje, e os governos socialistas foram importantes no Brasil pelo seguinte, para acordar o povo. Porque enquanto não tivesse um governo desse, uma desgraça dessa, vamos dizer assim, ninguém ficava com aquela ilusão de que a esquerda era bacana. Uma boa parte da população ia ficar com essa ilusão. Então isso foi necessário. E o resultado, todo mundo vê hoje. Quem quer ver, isso para quem quer ver. Quem não quer ver, continua assim, na ilusão, né, dessa panaceia, vamos dizer assim, né, do comunismo. Que agora eu falo, né, que agora é direita, né, e, e com o apoio da população, pois isso que é importante ser legitimado pelo voto. É indiscutível que a população brasileira optou pela direita, não quer mais saber de esquerda, né? E está com a força, né? Eu sempre fui a favor do exército. Por exemplo, essa história de golpe é uma falácia de 64. Não existiu golpe. Golpe só existe quando a população não apoia. Em 64 foi um movimento que a população apoiou. Era um perigo iminente do comunismo. Se tivesse dado quarto, eu acho que o Brasil, na verdade, nunca ia virar comunista, porque ela tem sempre uma sociedade assim consciente, né? E quando havia uma certa ameaça naquela época que muitos estavam iludidos, né, com o comunismo, o Fidel Castro, enfim, a União Soviética, né? Então, o que aconteceu? Tinha aquele pessoal no Brasil, né? Porque acontece que o que salva o Brasil é que ela tem uma tradição monárquica. Porque a história do Brasil é monarquia. Por causa disso que o Brasil tem que retornar para a monarquia. Porque aí estão os alicerces da cultura nacional brasileira, né? Você vê que na alma do povo sempre falam em rei disso, rei daquilo, rainha daquilo, enfim, está na alma do brasileiro a monarquia. E a monarquia foi muito útil para o Brasil, para termos territoriais, uniu o país, conseguiu unificar. E, e todos reconhecem, todos, até os esquerdistas, né, que o maior estadista da história do Brasil foi Dom Pedro II. Ninguém questiona isso. Qual foi o maior estadista do Brasil e um dos maiores do mundo? Dom Pedro II. Então, e outra, quem estuda a história assim com isenção, sabe que ele só foi, que a monarquia saiu do poder, porque por causa que aí houve um golpe, aí realmente foi um golpe, né? E a gente até vê que o Deodoro nem queria. Eles fizeram uma manipulação lá, falaram mentira e ele foi induzido a optar, porque ele era amigo
O Deodoro foi um herói da guerra do Paraguai. Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, né? Mas o pessoal, entre os militares, fizeram um complô lá para induzir ele a aderir, né, à República e proclamar a República, né? Mas ele, no fundo, ele não queria, né? Enfim. Então, em 1888, aí sim houve um golpe. O único golpe que houve no Brasil foi esse, o golpe militar. Por quê? Porque o povo não queria isso. Talvez uns 90% da população brasileira apoiava a monarquia. E o que aconteceu? Na elite tinha uma parcela que apoiava a república, não queria mais a monarquia por causa das suas particularidades, ou talvez porque com o fim da escravidão se sentiram prejudicados, enfim, sempre tem essas coisas, os segmentos, né, sociais da elite, né? Que nem hoje. Eu penso, hoje aquele pessoal que era rural naquela época, né? Que ficaram com descontente com a libertação dos escravos, tal, então aquele pessoal que estavam mais propensos à república, né? Hoje seria os industriais, pelo menos a maior parte dos industriais, que sempre querem as mamatas do governo, querem dólar super valorizado para facilitar as exportações, né? E querem pressionar o governo. Então, aquele pessoal lá, antigamente, que era uma certa a elite rural, né? Pelo menos uma parte, hoje representa essa parte dos empresários. Eles querem todas as mamatas para as facilidades para exportar. Eles não querem competição. Mas eles mesmos se prejudicam porque eles não podem importar máquinas, maquinários, enfim. Então eles querem ficar no comodismo, né, de dólar valorizados para facilitar a exportação. Então isso não funciona. No final das contas, eles têm a lei do retorno, aí eles mesmos vão se prejudicar. Tanto é que a indústria cada vez está. O percentual do PIB está reduzindo da indústria, né? Antigamente, acho que na década de 60, 70, o PIB industrial devia ser 60%. 60%. Hoje talvez seja uns 20%, por aí. Então é essa a tendência. Conforme o país vai se desenvolvendo, a área de serviços que fica a maior percentual do PIB, uns 70%, e uns 20% na área industrial e outros 10% rural. O Brasil talvez seja, devido às terras, enfim, dessa vocação rural, né? Produção rural, sempre vai ter uma certa percentual do PIB para essa produção rural, o agronegócio. Talvez uns 10%, uns 20% a indústria, uns 70% a área de serviços. Isso daí é a tendência, né? Muito bem, estou girando um pouco na política e nas reflexões, mas eu acredito que o Bolsonaro é uma pessoa predestinada, ele deve concluir esse primeiro mandato, os resultados já estão aparecendo, tem uma equipe excelente, Moro, Guedes, na Casa Civil, o Lorenzoni, enfim, é uma equipe nota 10, né? Então, os resultados estão aparecendo na bolsa, os valores estão batendo recorde, a violência em geral no Brasil já diminuiu a criminalidade uns 20%, então estamos vendo, né? E aparecem os insatisfeitos, né? No mundo inteiro. E eu vou dizer para você, não existiu presidente melhor em toda a história do Brasil do que o Bolsonaro. E não tem nenhum ano, hein?
Não tem nenhum ano de governo, ele já tá mostrando o valor dele. Ele não tem essa coisa aí de país, essa mentalidade de país colonizado. Não, ele impõe com força, com determinação, a vocação do Brasil. O Brasil é um país gigantesco. O Brasil, em áreas contínuas, é o quarto maior do mundo. Só perde para a Federação Russa, Canadá, China. Depois vem o Brasil, em áreas contínuas. Agora, se for, porque os Estados Unidos ele tem uma Alasca, né? É uma parte separada do principal território, né? Então, os Estados Unidos, contando com o Alasca, né, fica em quarto e o Brasil em quinto. Mas se for áreas contínuas, o Brasil está em quarto lugar. Então, é um país gigantesco, tem tudo. A terra é muito rica, um material humano. O Brasil tem tudo para ser a maior potência do mundo. E não demora muito, não. É coisa assim de 30 anos. Tem potencial, não digo a maior potência, mas é uma das países mais ricos e desenvolvidos. Porque, assim, em termos de solo, acho que não tem país tão rico como o Brasil. Riquezas naturais, né? E você vê os Estados Unidos, uma parte é desértica, outra parte é neve. China também, uma grande parte, né, deserto de Gobi, enfim, é deserto. Outra é muito montanhosa, no Tibete, enfim. É, o qual outro país? Federação Russa. É, é gigantesco, mas também uma primeira metade do território é gelo, né? Quer dizer, pode ter no subsolo, muita riqueza, mas é assim, praticamente inaproveitado para agricultura, essas coisas assim. Mesma coisa Canadá. Canadá tem, acho que são uns 20% do território, né? Que são áreas férteis, o resto é tudo gelo. Tem outras riquezas, pode ter petróleo, enfim, minerais, né? Mas então o Brasil, em termos de dimensão, é praticamente todo o território. Tem riqueza, tem floresta, enfim, tem muita coisa para se aproveitar, né? Com autossustentação, né? Uma, uma exploração respeitando, né, as normas ecológicas, enfim, fazendo da forma correta, né? Para que dure para sempre, né? Que seja uma riqueza permanente, né? E renovável, né? Então, agora, eu acredito que ele vai fazer de forma brilhante o primeiro mandato e depois vai ser reeleito e depois vai entregar o governo para a monarquia. Então é isso. Eu, a princípio, agora houve essa questão que o Lula foi libertado da prisão, né? É como se diz, o maior criminoso em toda a história do Brasil está se provando, né? O que ele fez, né? O que ele comandou? O maior criminoso é solto. Então, até eu postei no Facebook. Então, esvazie todas as prisões. Se ele, que é o maior criminoso da história do Brasil, então, que se liberte todos os presos. Soltem. Vamos ser, então, condizente, né? Tá certo? Se ele pode ser solto, então que se liberte todos. Se é assim que funciona já o Supremo Tribunal, né, da Justiça, então vamos ser coerentes, então, né? Mas lógico que isso não vai acontecer, né? E Bolsonaro tem um pulso muito firme, uma ótima assessoria militar, toda a confiança no governo Bolsonaro, na sua equipe, nas forças militares, tá certo? O que tiver que ser feito, vai ser feito.
Eu, a princípio, não acredito em guerra civil, mas, mesmo porque eu digo, o, o esquerdista, comunismo, o socialismo, está praticamente moribundo no Brasil. Hoje, se for ver bem menos, quer dizer, se for ver bem, é uns 10% da população que ainda tem convicção mesmo nesse regime de esquerda, do do lulismo, enfim, essa visão, né? Uns 10% mesmo que ainda tem convicção nisso, né? Que tem essas coisas, vamos pegar em arma, Fidel Castro, aquelas baboseiras todas, né? Agora, não tem como, se eles quiserem sublevar, a índole brasileira sempre foi pacífica, de tolerância, assim, política, desde a época de Dom Pedro II, que ele até permitiu o surgimento do Partido Republicano, né? Muitos entenderam que ele queria que passasse a ser república, mas há um ano. Pedro II era consciente da função dele, e ele era convicto na monarquia, da importância da monarquia. Né? Alguma vez ele fez uma reflexão que ele disse que até gostaria de ser presidente, né? Mas isso foi só uma reflexão, não que ele queria trocar a monarquia. Ele estava consciente da importância da monarquia. Agora, talvez o Brasil precisasse ter essa experiência republicana para ver que república é uma falácia, que também a república, o fundamento da república, é para facilitar para os oportunistas. Ele não tem um consenso. A república facilita as correntes dos interesses pessoais, não vê o conjunto, vê as particularidades, cada qual lutando com unhas e dentes pelo seu segmento. É isso. Inclusive políticas de comunistas, enfim, essas ideias que fantasiosas e ilusórias, né? Então a república facilita todo esse tipo de malefícios. É justamente a monarquia que une, dá essa união e dá uma harmonização para o bem de todos. Por causa disso que eu fiz uma frase que eu postei no Facebook, falei assim, sem monarquia, sem Estado. Porque o que representa o Estado de um país é a monarquia. Se não há monarquia, não existe Estado. Então é isso, né? Essas minhas reflexões políticas, vamos dizer assim, né? E estou falando um pouco baixo aqui por causa